Ah, vocês de novo. Cara, eu ia te fazer uma pergunta. Já parou pra pensar que eu devia viver de acordo com a realidade? Mas e se você trocasse a sua realidade por um lado de lá? Aí, na verdade, a minha avó morava lá, só que ela foi despejada. Sério? Por quê? Ratos. Ratos? Ué, não sou a ratazana? Não, compadre. Ratazana é na rua, rato que é em casa. Mas se uma ratazana vive na casa, ela vira um rato? E se um rato sai de casa e vira ratazana? Eu nunca vi um rato viver na rua, sabe qual é? Isso porque é uma ratazana, um idiota. Aí, não é que é verdade? Eu acho que tu tá certo, é isso mesmo, cara. É isso aí, né? E aí, galera, começando aqui mais um vídeo pro canal Universo Adaptado. Depois de 2 semanas sem postar vídeo, né, finalmente voltei. Quando nós olhamos um filme, uma série, um jogo ou o que for, nós sempre torcemos pro herói vencer no final, pro herói triunfar. Então, geralmente, quando a gente olha um filme, seja qual seja, a gente sempre vai torcer pro herói. No entanto, na vida real, como sabemos, não é assim que funciona. Não basta você estar certo, você tem que ter a força de vontade para fazer o que é certo. Então, nos filmes é fácil, é só lutar contra o mal que nós vencemos. Na vida real não é assim, muitas vezes os vilões vencem. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. 5 vezes que os vilões venceram no final. E por conta disso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque na vida real, mesmo você estando certo, ainda assim vai ter gente querendo que você fracasse. E por conta disso que eu vou fazer esse vídeo. Bom, deixe seu like e vamos para o vídeo. Meu nome é Pedro Henrique e esse é o canal Universo Adaptado. E é isso e... roda a abertura! Primeira vitória de um vilão que temos pra falar é Vingadores Guerra Infinita. E é a vitória do Thanos. Durante todo o filme nós acompanhamos os Vingadores tendo que se unir para derrotar o Thanos. Ele quer unir as 6 joias do infinito para estalar os dedos e dizimar metade do universo, metade da vida do universo. E por conta disso nós estamos torcendo para os Vingadores, pro Thor, pro Homem de Ferro, pro Capitão América. A gente quer ver eles dando uma surra no Thanos. Entretanto, não é bem isso que acontece no final do filme. Pois no final do filme todos os Vingadores lutam contra o Thanos e ele vence um por um, ele dá um jeito de derrotar, um por um. Mas aí chega o Thor com o machado dele, o machado chamado Stormbreaker, o Rompe-Tormentos. E quando o Thor tenta matar o Thanos, ele quase consegue, só que no último suspiro do Thanos ele estala os dedos. Ou seja, ele conseguiu completar o plano dele, já que nessa hora ele estava com as 6 joias e metade do universo foi dizimado. Ou seja, ele meio que venceu no final. Depois ele foi morto, depois no filme seguinte eles conseguiram reverter, mas mesmo assim, nesse filme ele venceu. Arrancado a minha cabeça. A próxima vitória de um vilão que temos pra falar não é bem uma vitória, mas ainda assim o vilão venceu, que é no filme Harry Potter e o Cálice de Fogo. Nesse filme, o nosso bruxo favorito, Harry Potter, acaba entrando para uma competição na escola dele, Hogwarts. Uma competição chamada o Torneio Tribruxo. E ao entrar nessa competição, coisas misteriosas começam a acontecer, até que no final tudo se resume. Resumindo, no final do filme, o Harry acaba fazendo parte de um ritual para trazer o Lorde das Trevas de volta, o Voldemort. Isso porque o Voldemort, há 14, 13 anos atrás, ele foi destruído, só que com o sangue do Harry ele consegue voltar. E ele volta com uma aparência meio monstruosa, meio fídica, sabe? Uma aparência que lembra muito a de cobras. Inclusive, além do Voldemort voltar, ele mata o amigo do Harry, o Cedrico Diggory, que tentou proteger o Harry nesse momento. E nesse momento que o Voldemort volta, ele começa a torturar o Harry de várias maneiras, fisicamente e mentalmente, sabe? Ele começa a quebrar o Harry para saber até onde ele vai. Mas no fim não importa, porque o Voldemort venceu, afinal ele voltou à vida. Claro, pro Voldemort vencer de verdade ele tinha que matar o Harry. Mas como tinha a profecia de que o Harry ia destruir ele, então no fim das contas não adianta. Mas pra mim, só dele ter voltado à vida, o Voldemort, já foi uma vitória muito grande, visto que o Voldemort tinha sido quase esquecido pelo tempo. E agora ele meio que volta pra reconstruir o império dele. Enquanto o Harry, a inocência do Harry morre nesse filme, porque a partir desse filme o Harry meio que é nomeado o escolhido pra derrotar o Voldemort. Então a inocência do Harry morre nesse momento. Eu posso tocá-lo agora.
próxima vitória de vilão que temos para falar é do jogo Red Dead Redemption. Nesse jogo de Velho Oeste, nós acompanhamos o John Marston. Ele é um ex-membro de gangue pistoleiro do Velho Oeste. Só que ele está aposentado, ele deixou dessa vida do crime. Entretanto, a família dele, o filho e a mulher dele, são sequestrados pelo governo. E o único jeito dele ter a família dele de volta é caçando os outros 3 membros da antiga gangue dele. O John Marston tem que caçar os antigos amigos de guerra dele e entregar para as autoridades para eles fazerem Deus sabe o que. E é claro que o John Marston vai nessa aventura, porque o que um pai não faria para ter seu filho e sua esposa de volta, né? Durante todo o jogo nós jogamos com o John Marston, aprendendo sobre o passado dele, as coisas que ele se arrepende e as coisas que ele fez e ele guarda até hoje. E por conta disso o John é um personagem que nós acabamos gostando muito. Apesar dele ser um membro de gangue do Velho Oeste, a gente ainda assim desenvolve uma certa afetividade por ele, por conta do passado dele, que ele se arrepende de tudo. E no fim o John consegue matar todos os membros de gangue que faltaram, e assim o governo reentrega a família dele. Só que depois disso, quando o John tá vivendo de boa com a família dele, o governo vem pra matar ele de vez, porque não pode deixar pontas soltas. E o John Marston dá um jeito de fazer a família dele fugir, só que ele não vai fugir. Em vez disso, ele fica e aceita o destino dele, que é morrer. E nessa cena, o John meio que sai do celeiro e um monte de soldado armado, e aí quando ele puxa a arma, todo mundo atira nele. E o pior de tudo é que foi tanta covardia que ele tava sozinho, ele era com apenas uma arma e mesmo assim todo mundo crivou ele de bala. E quem planejou esse plano de sequestrar a família do John e fazer ele caçar os antigos amigos de guerra e depois matar o John foi o Edgar Ross. Ele é o chefe desse departamento de polícia da região. Embora o Edgar Ross seja um policial meio corrupto que está tentando acabar com os crimes da região, ele só está fazendo isso por lucro e não pelo certo. Além de que foi uma traição, porque o John meio que participou de algumas missões com ele, conversou com ele e no fim ele mata o John pelas costas, meio que covardia, né? Essa cena aqui que eu vou citar é pros fortes. Em Game of Thrones nós acompanhamos várias casas nobres que lutam pelo controle do Trono de Ferro. E no meio desta Guerra dos Tronos, muitas casas, famílias e irmãos irão se despedaçar para ver quem vai ser o rei da porra toda. Desculpe o palavreado, mas eu não me segurei. E no meio dessa treta toda nós temos a casa Stark, que tá lutando contra os Lannister. Não porque eles querem sentar no trono, mas porque eles querem se vingar do Joffrey, que é o rei que tá reinando. Por conta de que o Joffrey matou o Ned Stark, que era o pai do Robb Stark. E o Robb Stark tá nessa guerra para vingar o pai dele. E não tem como negar, ele tá certo, afinal o pai dele era inocente de tudo. Ou seja, nós torcemos para ele no fim das contas. Depois de muita guerra, o Robb Stark e a casa Stark, junto com os outros vassalos, eles estão lutando para derrotar o Joffrey, que é o rei de toda Westeros. Só que o Robb começa a cometer alguns erros. Ele não faz nada 100% errado, tipo, que tu olha e diga, meu Deus, que eu não gosto mais desse cara. Ele só comete uns erros meio errados de política. Ele se casa com uma mulher que ele não devia casar, sendo que ele prometeu que ia casar com outra. Um prisioneiro que ele tinha é libertado e ele não deu atenção. Além disso, ele quebrou a aliança com uma casa muito respeitada, então ele cometeu erros na guerra. Só que no fim, o Robb tentou reconstruir a aliança com essa casa que ele sujou a honra, a casa Frey. Ele ia se casar com a filha do cara chamado Frey, só que ele casou com outra, ou seja, ele meio que quebrou a aliança. E ele tenta reconstruir a aliança. O tio dele ia casar com a mulher que ele ia casar, ou seja, vamos reconstruir a aliança, certo? Só que a casa Frey é uma casa muito covarde, muito pouco nobre. O casamento é feito, a casa Frey aceita o casamento. Só que no meio do casamento, quando tá todo mundo se divertindo, se embebedando, vitória, nós conseguimos o casamento, a aliança. No meio do casamento, os soldados Freys que estão lá pelo castelo começam a matar todos os aliados, inclusive o Robb Stark. Eles começam a matar todo mundo na trairagem. E no meio desse casamento, muita gente morre. Tanto que esse casamento aí foi apelidado de O Casamento Vermelho. E nesse casamento foi a derrota definitiva da casa Stark. Só que nesse final dos Frey meio que traindo os Starks e matando eles no casamento, meu Deus, é de mexer com o coração. Os Lannisters mandam lembranças. No filme Olhos Famintos de 2001, nós acompanhamos a Trisha e o Darry, dois irmãos que estão andando de carro em direção à casa dos pais deles.
Só que no meio desse caminho eles acabam encontrando um caminhão. E esse caminhão é dirigido por um monstro com asas que consegue sentir o cheiro do medo. E a partir disso a viagem deles se transforma num terror, porque eles têm que sobreviver a esse monstro fugindo dele. Entretanto, é quase impossível de fugir desse monstro. E óbvio que nós que estamos olhando o filme torcemos para os dois irmãos, a Trish e o Derry, porque eles são personagens engraçados, eles são gente boa. Então dificilmente você vai torcer contra eles, porque eles não são personagens odiáveis. Diferente de filmes de terror de hoje em dia, né? De todo mundo é idiota, né? Mas no final do filme, o monstro, que é o Olhos Famintos, ou no inglês Jeepers Creepers, ele quer na verdade devorar um dos irmãos, porque ele meio que come pessoas, é isso que ele faz para sobreviver. E o pior de tudo é que por isso que ele tá perseguindo os dois irmãos, porque ele quer comer um dos dois, só que ele ainda não sabe qual, por isso ele fica cheirando eles de longe, porque o cheiro mostra pra ele o que ele pode querer de interessante da pessoa. E no final do filme, infelizmente, um dos irmãos acaba morrendo, que é o Derry. No fim, o monstro escolhe o Derry para devorar. E na última cena, nós vemos o corpo do Derry meio que despedaçado, sem a parte de trás, sem os olhos. E quando o monstro aparece atrás dele, ele tá com os olhos do Derry. Ou seja, por isso que ele queria o Derry, pelos olhos dele. Por isso que o título do filme, inclusive, é Olhos Famintos. Won't you put me wide? Don't you shy, man. Pay to advertise. Tell them about it. Where did you get the Bom, esse foi o vídeo sobre 5 vitórias dos vilões. Mas claro que muitos outros vilões venceram. E como eu falei, na vida real é assim. Mesmo você estando certo, você ainda assim vai perder se você não saber como lutar. E por nosso azar, nós que somos pessoas boas, os vilões às vezes vencem na vida real. Porque infelizmente a vida real não é como um conto de fadas como a gente sempre sonhou. Mas bom, você gostou do vídeo? Deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder as notificações de próximos vídeos, pois tem vídeo todo sábado e você não vai se arrepender. Bom, então é isso. Meu nome é Pedro Henrique e esse é o canal Universo Adaptado. Fiquem com Deus e adeus. Nossa, Pedro, tu não vai acreditar. Eu assisti aquela fita amaldiçoada e depois de ouvir essa fita, o telefone tocou e uma voz disse que eu ia morrer em 7 dias. Deve ser mentira, obviamente, deve ter sido trote, né? Não, eu acho que é verdade porque eu soube que o Jamal da Rua 9 assistiu essa fita semana passada e hoje ele acordou mortinho. Não, peraí, mas como é que ele se acorda morto? É que ele tava vivo quando foi dormir. Você tá me falando que pode dormir morto e acordar vivo? Não dá pra ele dormir morto, cara. Essa palavra aí é uma redundância. É ruim, hein? Você pode dormir e não tá morto, mas você pode morrer, mas não tá na cama. Ah, mas se você tá na cama, carinha, é assim que se acorda morto. Caramba, você saca muito dessa parada, cara. Você é muito bom com isso, cara. Viu? Eu sei muito dessas paradas, cara. Tu acha que consegue discutir contra mim, cara.